Beleza, gente? Mais um Papo de Tutor número 5, subunidade 2, né? Na minha abrangência. Hoje a gente vai falar de problemas, a gente tem aí leishmaniose, doença de Chagas e um pouco de animais de experimentação para o prato de hoje. Beleza, Ricardo? E aí? Tudo na Que que tem paz. para contar? Tudo na paz. Problema meio cheio de coisa, né? O último já foi meio cheio de coisa. Sim, Nesse aqui a gente meio que vai dar uma focada, né? Leishmaniose, doenças de Chagas e dar uma discutidinha de ética, de como funcionam meio que as regras, né? Para e uma coisa boa para lembrar para os alunos é assim, aquela coisa que a gente falou no outro, que é, sempre tem um foco na epidemiologia dessas doenças, né? É uma coisa importante para eles se atentarem, né? Além, dar uma olhada no ciclo, mas a questão da epidemiologia é muito, muito importante. isso aí. Estamos estudando populações e não indivíduos. Então, nosso primeiro aqui, vamos começar por Leishmania. E tá aqui. A primeira discussão, vocês vão encontrar. Isso aqui é um slide antigo de umas coisas que eu tinha aqui, acabei colocando, que chama de mosquito. Rapaz, existe uma briga de uma galera que, tipo, não é mosquito. Não pode chamar de mosquito. Então, o argumento é que, como o flebótomo não usa água para reprodução, não se chamaria de Hum, mosquito. Mas, tipo, em inglês chama sandfly. E entomologista chama de mosquito. E outra coisa sim. também, se você vai fazer uma educação em saúde, você vai chegar pro Zé, você vai falar para ele que um flebótomo deixou a filha dele doente? Não vai, não vai ajudar muito a pessoa, não, Então, eu né? queria deixar claro para quem vai assistir isso daqui para criticar depois, que foi escolha minha colocar mosquito, porque eu não me importo com o argumento de que Sim, porque não usa água para reproduzir, você não pode chamar de mosquito. É díptera, então, díptera é mosquito. Ou é mosca. tá, eu ia perguntar, então para os biólogos é uma mosca isso. Não, então, é díptera. Díptera eles É a díptero, dividem é um em díptero. mosquito e mosca. Hum, Mosquito e mosca. Mosca é aquelas grandona e mosquitos são os menores, né? E aí pernilongo, muriçoca, é tudo mosquito. Só que o Aedes aegypti, por exemplo, do papo de tutor da semana passada, é mosquito. Mas todos eles usam água para reprodução. O flebótomo não usa. hum. Então, tem uma galera que discute a aplicação do termo mosquito para isso, mas se você não chamar de mosquito, você vai chamar de quê? E, Foi o que eu e é fiquei pensando, vou discutível chamar. a regra de você, tipo, mosquito ele é um termo científico? Para você ter uma regra tão forte assim, de que você não usa água para reprodução, você não chama de mosquito. Então, tipo, e nem educação em saúde se usa mosquito palha ou birigui. Então, Você vai ter que chegar ali e falar o que, que a pessoa precisa para ela entender, então, né? tipo, Claro. eu questiono que a regra de como ele não usa água para reprodução, ele não pode ser chamado de mosquito. Isso, até onde tem a ciência está forte nisso, né? E se você não chamar de mosquito, você vai chamar de quê? De mosca? Não, não vai chamar de mosca. Então, para É. quem já vai me criticar depois, eu já estou avisando que eu não me importo com o seu argumento. Aí tá gordinha, né? Essa aí tá bem gordinha. Ah, vermelhinha. Bom, eu acho que é É, vermelho, né? é vermelho, é vermelho. Aí Te garanto. uma outra coisa que pode vir gente nos comentários ou nos corredores falar mal da gente. Por muito tempo se chamou a leishmania, que causa a leishmaniose visceral americana, a leishmaniose visceral do Novo Mundo, eles chamam o continente americano de Novo Mundo, e a Índia de Sim. Velho Mundo e a Europa de Velho Mundo, né? Por muito tempo ela foi chamada de Leishmania Chagas, porque ela foi descrita por Carlos Chagas e tudo mais. Em homenagem a Carlos Chagas, quem descreveu foi o Oswaldo Cruz. Mas e por muito tempo foi chamada de Leishmania Chagas. E aí o consenso hoje é que ela é uma Leishmania infanto. A espécie dela é Leishmania infanto, mas as linhagens, as cepas que circulam aqui têm essa denominação infantum chagase, mas a espécie é Leishmania infantum. Por muito tempo se falou chagase, mas se descobriu que ela é não sei o nome, uma subclassificação de Leishmania infantum. Então, para precisão científica, o protozoário se chama Leishmania infantum. E aí, para denominar essa cepa brasileira, é Leishmania infantum chagase.
São as discussões que rolam, né? Dos caras que acham que o nome é mais importante que o procedimento. Tem. E o velho ciclo, que é o foco de tudo, né? Como a gente disse na semana passada, olha o ciclo, o resto você saberá automaticamente, né? Vai te dar uma boa ajuda. Boa parte do caminho parte daí. O mosquito pica alguém infectado, ingere sangue de alguém infectado, ingere os protozoários que vão se multiplicar dentro desse hospedeiro e vão migrar para a glândula salivar do mosquito. Então, a próxima vez que o mosquito pica outra pessoa, vai injetar, junto com a saliva, esses parasitos dentro da outra pessoa, né? Aí a coisa interessante aqui é que, para esse tipo de parasita, para esses protozoários, tem fase, né? Evolutiva que o povo fica decorando, que se está dentro do mosquito é promastigota, e quando entra no humano é promastigota, e quando entra dentro de uma célula se vira amastigota para se multiplicar. Amastigota, isso. A forma infectante, a forma, né, que está na circulação. Eu acho que isso é interessante. Fala, diga. Não, o que eu queria dizer, tipo, eu não me importo com esse nome, eu não acredito que isso seja tão importante neste momento. Mas o raciocínio ele é bem óbvio, ele é bem legal de se discutir. Se você tá nos Estados Unidos na neve, você tá agasalhado e fala inglês. Você tá nas praias do Nordeste, você tá de traje de banho falando português. Então a questão a espécie ela é adaptável ao ambiente que ela vive, para se adaptar a esse ambiente. Então, dentro de um mosquito, na corrente sanguínea, a forma adaptada a sobreviver no mosquito e a sobreviver na corrente sanguínea humana é a promastigota. Na hora que ela entra dentro de uma célula, o ambiente é outro. Então, a forma adaptada a viver dentro daquele ambiente intracelular, que é uma forma focada em reprodução, é a mastigota. Então, inclusive, ela não precisa se locomover ali dentro, né? Exatamente. Precisa de flagelo. Para que gastar energia se locomovendo? Você tem uma forma flagelada focada em sobreviver e infectar. Depois que ela consegue infectar, já que é um parasita intracelular, o parasito muda para uma forma focada em não mais infectar, mas em se multiplicar, né? E é interessante assim, porque quando a célula se rompe e ela cai na circulação sanguínea, o movimento dela é garantido pela circulação, né? Ela vai rodar ali. Mas ela vira promastigota de novo, mesmo assim. Ela vira, quando estoura a célula, ela volta para a corrente sanguínea, ela vira mastigota de novo para ter a capacidade infectiva, né? Vira? Eu achei que ela ficasse como uma mastigota ainda. Não, porque ela tem que entrar em outra célula, né? Então ela vira mastigota, retorna com o flagelo, tudo para conseguir invadir uma nova célula. Eu achei que isso era garantido já pela fagocitose mesmo do sistema de defesa. Acontece muito. Tanto fagocitose quanto a invasão mesmo, né? E o que a gente estava falando antes, né? É um ciclo de vida de um parasito que depende de um vetor, que é um mosquito. Uma vez que você se liga na vida do mosquito, você traça toda a epidemiologia, as políticas e tudo mais, né? Então, mosquito miudinho, que ele voa abaixo, então por isso que pega muito criança, porque ele voa abaixo. Ele não precisa de água, mas ele se prolifera em lugar que tem coisa em decomposição, entulho, lixo, essas coisas. Então, existe um hábito de vida do mosquito. E aí, em cima disso, se faz toda a... eu só queria chamar mais atenção para uma outra particularidade. Classicamente, teoricamente, todo o ciclo coloca isso daqui, ó, que o mosquito pode adquirir os parasitos picando um ser humano. Teoricamente isso é possível, mas na prática se discute a cepa que acontece. Porque, tipo, a Leishmania donovani, que é a Leishmania da Índia, do Velho Mundo, acho tão horrível essa classificação, mas a Leishmania da Índia, a donovani, ela tem um tropismo que, mesmo sendo uma Leishmania de doença visceral, ela circula por vasos sanguíneos periféricos. Então, se o mosquito picar, ele adquire o parasito. A Leishmania infantum, do Novo Mundo, e a Infantum Chagas brasileira, ela não tem tanto tropismo por vaso sanguíneo periférico. Então, normalmente, o mosquito, quando ele pica um cara infectado, ele não pega o parasito. Porque o parasito, esse brasileiro, americano, ele é mais confinado às vísceras mesmo, a fígado, baço e medula óssea.
Então é difícil uma pessoa infectada se transmitir para coloca como outra possível. pessoa, mas é difícil. Correndo o risco de para não correr o risco de cometer um erro conceitual, sempre se coloca como possível, mas na prática é improvável. Por causa dessa característica da cepa brasileira, do protozoário da leishmania brasileira. Então, esse ciclo aqui na Índia, beleza, é isso aí mesmo. Agora, aqui no Brasil, nem tanto. Por isso que o cachorro comum se torna tão importante aqui no Brasil. É por isso essa, vamos dizer, criminalização do cachorro para como cachorros errantes, né? O livro chama de cachorros errantes. Cachorros errantes. Que ficam por aí. Eu ia falar cachorro de rua, mas hoje tem um outro nome para quando o morador de rua que chama, que o pessoal fala. Vou lembrar daqui. Não sei. Não, é que o pessoal hoje não chama de morador de rua, eu tava pensando, esse cachorro de rua. Ele não é da rua, né? Em situação de rua, um cachorro em situação de rua. Situação de abandono. Né? Ele é em situação de abandono, em situação de rua, porque o cachorro não é da rua, né? Ele está na rua, assim que ele achar um dono, ele passa a ter um tutor. Mas... Então, tipo, como o mosquito não se contamina picando humanos, um mosquito contaminado, ele picou alguém. Então, aí que vai se discutir se é um ambiente urbano, foi um cachorro. Então, lógico que isso rola em raposa, outros animais silvestres, né? Sim. Lá, eu lembro que quando eu dava aula na Paraíba, tinha uma galera que eles estavam coletando material de animal silvestre, principalmente animal que era atropelado, para ver a prevalência de leishmania, né, em outras espécies, né? Então tinha raposa, esses canídeos, né? Inclusive eles viram macaco. Eu estava testando, eu não lembro o resultado que deu, não, mas era um grupo de pesquisa fazia isso, né? Então era extremamente complexo, até pelo tempo que eles tinham que achar o animal e tal. Mas tem essa situação. Eu perguntei isso se eu tivesse leishmania, o mosquito me picasse alguém da minha casa, se ia. Vamos ver, se eles assistirem aqui, vai ter a resposta. Se eles não tiverem a resposta... É um assunto delicado, porque os livros dizem que sim. Porque, teoricamente, é possível. Então, é muito perigoso você falar que não é possível, né? Só que, na prática, epidemiologicamente, existe... Não é bem assim, né? Pelo menos para essa cepa brasileira. Até que alguém prove o contrário, né? Lógico que essa cepa ela pode se modificar a ponto de começar a acontecer isso, né? Então, não é seguro a gente ficar apostando que não vai acontecer. Mas é sábio você imaginar que você ter esse conhecimento prático de que funciona dessa forma, né? Do que é mais comum, né? Então, aí tem outros ciclos. Queria deixar só a figura para o povo quiser pausar o vídeo, dar uma olhada na figura, né? Eu acho que esse é até mais legal que o outro, porque esse inclui aí a questão dos reservatórios, né? Na figura aí. Uhum. E então... é o que a gente a tecla que a gente está batendo toda hora, né? Você olhou o ciclo, você reconheceu o mosquito, você reconheceu a importância do cachorro, acabou. Dali para frente é tudo, né? E aí que é outro ponto de discussão dessa semana, são as medidas de prevenção e de políticas de controle. Então, e aí, o que nós faz com esses cachorros, né? O que está sendo feito agora, o que tem de opção, né? Como ver isso? Então, uns mapinha, né? Só para exemplificar. Então, repara, olhando o ciclo, olhando que é cachorro, olhando que é mosquito, você já imagina que lugar que é muito frio não vai ter isso, né? Porque você precisa de um clima que o mosquito sobreviva. E também essa condição socioeconômica, acho que manda muito aqui, né? Para proliferação de mosquito e de... Sim. E ter os cachorros errantes, né? Então é meio óbvio aonde que você vai ter a faixa de atuação. Onde você vai encontrar. E aí, lógico, aonde a coisa pega mais forte, né? Então, já é bem conhecido aonde que a coisa aperta, né? Sendo que a Índia merece um destaque que, olha, lá na Índia é brabo. E aqui no país, aí, deixa eu ver se eu botei. Tá aqui. Que colocou existe aqui, mas... dentro do país existe também uma distribuição, né? Então, aonde é mais frio
e ter uma condição socioeconômica diferente, você tem uma diferença, né? E a Amazônia, que acho que vale também, acho que a gente chegou a comentar isso com a Edis, né? De que é uma complexidade ecológica tão grande que às vezes o mosquito não entra lá, né? Não tem esse mosquito lá, porque ela tem um monte de mosquito. Tem um monte de coisa. Competindo, né? Então, repito, vocês pausem o vídeo se vocês quiserem focar mais nesses números, nessas informações. Aí um dado de que existe diferença de sexo também, né? De gênero, não sei que palavra utilizar. Mas homem pega mais. Homem pega mais. E tem um dado, inclusive, deixa eu ver se tá aqui. Sergipano. Aqui o número de casos Sergipe Total e Aracaju, eu não sei se eu pus, mas essa publicação aqui, ela é da Rosiane, professora de Glória. Essa publicação é do doutorado dela, ela é professora lá da veterinária de Glória. E ela viu também que existe essa diferença homem e mulher, existe isso em Sergipe também. Interessante. Aí, inclusive, mostrando que Sergipe está bem acima, né, do... Ah, não, é Aracaju e Sergipe, pensei que era no Brasil. Aracaju meio que está sempre pela metade, né? Então, tipo, metade dos casos de Sergipe sempre é em Aracaju, né? Só que é complicado isso, porque... acho que é por isso que trabalhos de georreferenciamento acabam ganhando destaque, porque esse dado ele tem o seguinte... Tudo é tratado aqui. Então eu tenho dúvidas a respeito da notificação. Se sai a notificação por aqui, entendeu? Porque é tratado aqui. E outra, é uma doença de diagnóstico difícil. Ela se confunde com um monte de coisa. Por problemas hematológicos que dá, que derruba tudo quanto é célula sanguínea. Então, ela frequentemente é confundida com leucemia, com um monte de outras coisas. Então é uma doença que se o cara não tiver... Se o médico, o profissional, não tiver o olho treinado para isso, deixa passar. E acaba vendo outras coisas, entendeu? Então, esse dado de que era... Diga. Quando, por exemplo, aqui como é endêmico, né? O pessoal fica mais ligado também em achar, né? E aí eu acho que acaba achando mais do que, por exemplo, em outros lugares onde a coisa não está tão... né? E tem uma coisa também, Sergipe é um estado muito pequeno, se não me engano, o estado inteiro são 2 milhões de pessoas. E a Grande Aracaju é metade do estado, que é 1 milhão de pessoas. Se não me engano, é São Cristóvão, Laranjeiras, Socorro, Aracaju e Barra. É metade do estado. Então. E outra, por um estado pequeno desse jeito. E outra, em Aracaju existe um ambulatório com um grupo de pesquisa especializado em caçar essa doença. Então isso levanta, né? O dado. Isso mostra aquela questão que a gente falou da incidência, né? Você começa a ficar, se especializar nisso, você começa a achar mais e você começa a ter maior incidência. Né? E o HU de Aracaju tem um ambulatório especializado na doença, tem grupo de pesquisa em cima disso, então acaba centralizando de alguma forma, né? Lógico que você pensa assim, mas a existência de um hospital que mexe com isso, de um ambulatório, de um grupo de pesquisa, não vai mudar os dados de um estado inteiro. Mas num estado do tamanho de Sergipe, pode mudar, né? Muda, Então, vocês procurem, esse é o trabalho de doutorado da professora Rosiane de Glória. E... é um slide em branco. O que eu fiz nesse slide? O gráfico some, a animação tá errada. Porque fez a animação ao contrário. E aí é a hora que eu pergunto pro meu amigo veterinário. Rapaz, chegamos no ponto complicado, né? No ponto complicado. E o cachorro, ele fica doente, né? Você consegue ver que tá acontecendo, né? Não é igual outras doenças que o bicho é só um reservatório natural, né? Na verdade, ele fica doente, né? Se você olhar lá naquela na segunda figura do ciclo, você vê que o cachorro está no mesmo... Ele não está no ciclo separado do homem, né? O ciclo não corre diferente nele. Ele está no mesmo local que a gente, ele adoece. Não é que nem tênia, né? Não é que nem tênia, que você precisa que o ciclo passe lá no porco, na vaca, para fazer a parte do ciclo lá, e depois parte do ciclo. Não, o cão, ele adoece igual o homem. Na verdade, é pior do que o homem, ele sofre mais, né? Eles
tem mais a sintomatologia é pior, eles morrem com leishmania, né? E tá aí tem algumas fotos de alguns cães já num estado bem mais avançado, né? Uma das coisas, um sintoma que o pessoal fala muito é essa questão da unha que cresce demais, né? Fica com a unha bem. E você tem mesmo a cepa que é o seguinte, no humano você tem a doença mucocutânea, tegumentar e a doença visceral. São cepas diferentes, viu, gente? A Leishmania infantum provoca doença visceral, Leishmania brasiliensis e amazonensis provoca doença tegumentar. E é importante mostrar que no cachorro, a Leishmania infantum, que provoca doença visceral no homem, tem manifestação cutânea no cachorro. Isso, então, por isso que é muito fácil o mosquito pegar, o mosquito adquirir o parasito no repasto sanguíneo, né? No ciclo de vida. Então, mesmo uma cepa que para o humano é visceral, no humano, no cachorro, ela tem um negócio quase que generalizado, não? Porque tem doença visceral no cachorro, né? Tem comprometimento visceral. Tem comprometimento visceral e tem cutâneo, né? Então, né? E esses são quadros, assim, bem clássicos, né? As fotos aí, como deve ser uma foto ilustrativa. Né? Agora tem uma pergunta. O cachorro, para ele ter esse comprometimento cutâneo e o mosquito pegar, ele tem que estar ruim? Ou aqueles cachorros que tem a doença, mas está controlado, tá bonito o cachorro? Como é? Existe essa diferenciação? É discutido? É estudado? Rapaz, eu acredito que aí vai depender do grau de infestação. Eu sei que, por exemplo, o pessoal que trata hoje em dia, né, tem alguns veterinários que estão indicando tratamento, tudo, uma das coisas que eles dizem é que vai baixar tanta carga do parasito que esse animal não é mais capaz de transmitir. Mas isso está em estudo, não é escrito na pedra, não, né? Eu não tenho acompanhado isso. É discutível. É igual a eficácia da vacina. Então tem isso, só que assim, é aquele negócio, você parou de tratar, a carga volta, né? E esse animal ele vai adoecer mais, né? Então você pode manter o animal, mas daqui a pouco pode ser que volte. Ou você para de tratar, ou sei lá, esse animal começa a ficar debilitado por outra doença, tem uma imunossupressão, isso pode voltar. Né? Então essas são até algumas questões relacionadas ao tratamento, né? Mas e aí um animal, vamos dizer, saudável, que está com a carga parasitária elevada, ele pode sim, você olha assim, ele ainda não tem sintomatologia cutânea, e às vezes a sintomatologia cutânea ela começa bem leve, né? Então isso é importante também no diagnóstico, porque se confunde com outras coisas? Se confunde com outras, por exemplo, com sarna, né? Tem sarna que deixa o animal com aspecto de pelagem, tudo bem parecido. É os casos de passar lepecide? Eu lembro quando era moleque, os caras espirravam lepecide nos cachorros, na orelha de vaca. E às vezes acontece, por exemplo, principalmente pessoas que não têm um carinho pelo animal, mas não tem recurso financeiro, né, de tentar muito essas técnicas alternativas de tratamento, algumas bem erradas, passa óleo de motor, passa uma coisa assim. E o animal, você vê coisa Jesus. de tudo quanto é jeito, lepecide, passa de tudo, graxa, faz receita caseira, por achar, às vezes, isso é sarna, isso é não sei o que, então por isso é sempre importante esse acompanhamento com o veterinário, porque confunde mesmo, né? E a pessoa sempre vai achar que é uma coisa mais simples, até por desconhecimento, né? Então tem que se levar no veterinário para acompanhar, para ver o diagnóstico, fazer diagnóstico, né? Então isso é uma... E aquelas coleiras que espanta mosquito? É discutível? Não, elas funcionam, elas são, na verdade, uma recomendação, funcionam. Elas tem a coleira, a recomendação, né? O uso dessa coleira, principalmente em lugares, né, que tem caso, tem notificação, né? A questão da coleira é isso, ela exige uma troca constante, né? Tem os repelentes, tem coleira, a coleira é o melhor, mas existe uma troca constante, então o dono tem que estar bem atento, né? O tutor tem que estar bem atento com relação a isso. Mas existe alguma relação
de ser mais ou menos suscetível de acordo com a pelagem do animal? Tipo, eu tô falando até pelo cachorro da minha mulher, que é bem peludão. É mais difícil pegar ou não tem nada a ver? Não sei, talvez, acredito que não. Até porque as áreas que os mosquitos buscam para picar são aquelas áreas com menos pelo, né? Então já Barriga. era. Aí quando deita de barriga aberta, ali o mosquito dá o jeito dele. Mas é possível que já tenha algum estudo com relação à pelagem também, né? Eu não, é o que eu falei, eu não estou acompanhando muito isso depois que tem muito tempo que eu não clinico, muito Não é mais muita coisa. veterinário, né? Não, eu formei em 2000, então de lá para cá eu segui o caminho da fisiologia, né? Então parei de acompanhar, né? Tenho amigos veterinários que até posso consultar como é que tá. Mas no caso da leishmaniose, além da veterinária, como ela é uma zoonose, tem a questão da saúde pública, ela envolve muito, hoje em dia, questões legais, né? Então, não está só dentro da área da veterinária essa discussão, ela envolve, inclusive, questões legais né, por muito tempo foi preconizada a eutanásia, os veterinários brigando pelo tratamento, pela vacinação, tal, né? Há algum tempo atrás, inclusive, a eutanásia pegava uma população grande de cães, né? Então, tudo isso vem sendo sempre discutido, está sempre sendo modificado, né? A gente cabe até dar uma olhada para ver com relação ao que mudou agora nos últimos anos. Esse é um argumento, né? Um estudo mapeando onde tem casos humanos, aqui é um mapa de Aracaju, onde tem casos humanos de leishmania, onde tem casos de cães com leishmania. Então, né? Eu pensei que era a Itália, essa bota aí. Aqui é o Rio Sergipe. Aqui é o Rio Sergipe, aí o Oceano Atlântico e o Rio Vaza Barris passa aqui. Passa aí. Aí a zona de expansão aí, né? E é o ponto mais delicado da cidade, né? E o centro. Que é um monte, inclusive acho que até um problema da própria prefeitura em organizar isso, porque olha o tamanho disso, né? Gigante, então aqui gigante. Você pega até um lugar muito bem urbanizado como a Atalaia aqui, o aeroporto, até lugar que não tem nada, como algumas regiões da Aruana, Robalo, Areia Branca, sei lá, e algumas partes atrás do aeroporto, que onde tem a terra dura, o Mosqueiro é bem aqui, onde tem a Terra Dura, Santa Maria, uns bairros ali que são muito complicados em relação a isso também. E área de desmatamento, tem uma área de desmatamento para cá. Então, acredito que esse mapa ele até está pouco informativo, porque dentro dessa região que é colocada como mais crítica, ainda você tem regiões mais complicadas ainda aqui dentro, com fatores a serem explorados, né? Talvez você encontrasse uma distribuição parecida com o que está em cima, né? Com áreas brancas e rosas também dentro desse grande vermelho aí que apareceu, né? Porque aí como tá é uma região só, às vezes a maior intensidade está lá na pontinha, mas pegou tudo, né? Tá lá embaixo e acabou pegando tudo aí. Eu digo até tipo aqui na Atalaia mesmo é muito menor do que aqui na Areia Branca, na Terra Dura, em outros lugares, né? E aqui a polêmica, né? Se você for caçar vacina, tem um monte. Aí fica com aquela dúvida, né? As empresas fazem os artigos científicos, fazem os estudos mostrando a eficácia da vacina e como é que isso funciona. E aí a gente achou esse daqui, que é bem massa, porque ele é um artigo do ano passado, de uma revista internacional, que discute no Brasil, lá na América Latina, mas diz muita informação a respeito do próprio Brasil, de como é que está o negócio, né? O status atual e o manejo da leishmaniose canina na América Latina. E aí é do pessoal da Unesp de Araçatuba. É interessante isso. Isso sempre é motivo de muito conflito na veterinária, porque tem o pessoal da veterinária que é ligado à saúde pública, à epidemiologia, né, e pensa dessa forma, e tem o pessoal que é da clínica de animais. Então, não rola um baita conflito de interesse na hora de vacinar e tratar cachorro?
Porque, tipo, a galera, o setor de profissionais que defende essas vacinas e que defende esse tratamento é justamente uma galera que tem benefício econômico em fazer isso funcionar, né? Sim, então, eu vejo um certo conflito de interesse. Tem a galera que tem um amor absurdo, que tem toda a intenção de cuidar dos animais. Tem o cara que é outro conflito de interesse. Que é outro. O cara está disposto a sacrificar a população ao redor dele, mas manter o bicho vivo tratando o animal com um medicamento que não poderia estar sendo usado, né? Então, assim, a gente, por isso até ela acaba virando uma questão uma questão legal, porque chegou uma hora que você fala, rapaz, tem que ser assim por enquanto, tem que ser, né? Mas, e outra coisa que tem que estar, eu acho que ficou, e aí o pessoal, em defesa desse pessoal, que o pessoal fala que em locais onde a morte dos cães ela é autorizada, também isso não tem resolvido. Não está adiantando. Não, isso é um argumento que o pessoal que fala pelo tratamento e tal, né, até porque se o aluno olhar lá o ciclo, tá o mosquitão lá, né, então assim, ele entra na discussão de tratamentos que a gente já falou, quando a gente falou de dengue, chikungunya, né, zika, que o controle do vetor lá, do mosquito, ele é um ponto-chave, né? É claro que a gente hoje em dia tem o animal, um animal de estimação, tudo próximo da gente, que adoece, que fica ali como um possível reservatório, né? Mas é isso, a gente talvez não seja o melhor caminho, mas ainda é um caminho que está sendo apontado, né? A gente ainda aponta para isso como caminho, mas eu lembro que isso gerava muita discussão dependendo de onde você estava inserido na medicina veterinária, né? Você tinha argumentos para as duas coisas, né? Então, o pessoal da clínica de pequenos, muita gente fala de vacinação, uma opinião bem pessoal minha, mas é bem pessoal meu isso, mas eu vejo muito conflito de interesse. Eu vejo o conflito do dono que ama o seu animal, eu vejo o conflito da pessoa que tem benefício econômico com a prática ou não, ou então até falta de informação, até por parte de alguns grupos ativistas e tudo. Então, tipo, essa mesma galera, por exemplo, que invadiu o Instituto, 4 anos atrás, que invadiu um instituto de pesquisa super respeitado no interior de São Paulo, para pegar os beagles lá. Porque cachorro bonitinho que estava sendo os protetores de animais, o pessoal que protege os animais. Então, assim, ela é uma discussão muito complexa. Você pensa que hoje em dia a gente está discutindo vacina para a gente, coronavírus. Se vai vacinar ou não. Você imagina o quanto isso é complexo quando você envolve um animal, né? E hoje em dia é um animal que, para muita gente, é parte da família mesmo, não é uma vida descartável quando adoece, entendeu? Então, ainda bem que é assim na veterinária para muita gente, né? Porque a clínica evolui, né? Quando você busca soluções. Mas ainda tem muito impasse. Essa publicação mesmo, ela coloca que... Eu não lembro onde é que está escrito isso. Mas ela coloca... Você destacou algumas coisas dali, em vermelhinho. Eu destaquei as vacinas, mas eu queria falar que a publicação também afirma... Acho que é no próximo slide, deixa eu ver. Ela também afirma que ainda existe uma recomendação de eutanásia. Entretanto, a recomendação de eutanásia ainda existe para cachorros que não podem pagar pelo tratamento, já que essa droga foi liberada para tratamento agora. Mas isso é a discussão, porque toda hora tem liminar derrubando, né? Então, depende do mês que você tá, você deve matar o bicho. Depende do mês que você tá, você não pode matar o bicho, né? Então, aí o que eu destaquei no artigo aqui foi as vacinas, né? De vacina que foi liberada, eles chamam de CanVL, toda vez que vocês vê CanVL é o nome da... Leishmaniose visceral canina. Então, tipo, essa leishmune. Vocês pausam o vídeo se vocês quiserem dar uma lida e, sei lá. Eu até pego o artigo, né? Acho que é mais legal pegar o artigo, que aí vê tudo. Né? O cabeçalho tá aqui, viu, gente? Vocês podem caçar isso no Google que tá lá. Dá até uma treinada de como buscar artigo. Essa leishmune, ela foi liberada, depois de 2014 ela foi retirada por falta de
de avaliação de falta de eficácia, de estudos mostrando eficácia. Aí em 2006 saiu essa lei Chitec, e atualmente é a única vacina vendida no Brasil, segundo essa publicação. Esse negócio da eficácia, que até você que é imunologista, você vai poder falar bem, porque o diagnóstico você vê anticorpo, né? E aí uma vez que você vacinou o animal, né, esse animal ele passa a ser positivo, porque ele vai ter o anticorpo, espera-se, né? A ferramenta que se tem para fechar um diagnóstico e afirmar que o cachorro tem o negócio é o sorológico. Só que a vacina estimula a resposta imune e ativa o sorológico. Então, um cão vacinado, você não tem mais como, através desse teste, diferenciar se ele está doente ou se ele foi vacinado. E aí você perde a ferramenta epidemiológica para mapear o negócio, né? E aí você precisa de uma garantia da vacina de que ela realmente está imunizando o animal. Se ela não garante, né, você cria aquela situação de dúvida. Aí a publicação mostra que mesmo tendo essa vacina que está em venda e tudo, ainda existe muita falta e discussão sobre a falta de evidência científica se essas vacinas funcionam ou não, né? Isso. Então, alguns cientistas dizem que esses estudos são mais fracos, não tem tanta confiança, outros desconfiam porque... Uma coisa interessante até para falar, toda vez que você publica o seu trabalho científico, você publica a sua descoberta, você tem uma região do sistema que você escreve no artigo se você tem conflito de interesse ou não. Então, artigos de ciência básica, normalmente descobertas em ciência básica, você olha no fim do artigo, está escrito lá que todos os autores estão relataram e afirmaram e assinaram um termo de que não tem conflito de interesse. Aí uma coisa que sempre é discutido dessas coisas é que esses artigos que mostram a eficácia dessas vacinas, lá no fim sempre tem alguém escrito que tem conflito de interesse. Então, não sei se é uma questão dos cientistas mais conspiracionistas, ou sei lá, de falar que não dá para confiar. Que o estudo, ou eles dizem que o estudo é fraco, ou eles dizem que tem conflito de interesse, e aí não sei como é que fica essa questão, sabe? Então, o que se coloca hoje é que não se tem evidência científica, mas existe essas duas frentes se combatendo o tempo todo de que tem evidência científica ou não tem evidência científica. Porque tem, se você procurar, vai ter estudo dizendo que ela imuniza e tal. Para mim, isso é a beleza da ciência, né? A beleza do conhecimento científico. Sempre tem uma forma de você melhorar, modificar, refutar e desmentir uma coisa que está sendo colocada. Não é um conhecimento religioso, por exemplo, de que ou é ou não é, né? Então, eu acho importante salientar essa coisa bonita que a ciência tem. Sempre tem uma forma de você, desde que munido de argumentos, discuta a veracidade ou não de alguma informação, né? E aí o artigo ainda coloca mais outras vacinas, com Canileixe, que é liberada na Europa, Paraguai e Argentina, mas não é liberada para comercialização no Brasil. Ele discute a questão da soroconversão dos cães vacinados. Então, é muito discutível, né? O que acontece. Então, segundo essa publicação do ano passado, a única vacina que pode ser... Existe uma vacina que pode ser vendida e é a lei Chitec. Então, essa é a informação. E aí, quanto a tratamento, o mesmo artigo faz uma ressalva dessa droga miltefosina. Milteforana. Que é o milteforana, o nome comercial. E foi liberada no Brasil em janeiro de 17 para uso para tratar cachorro. Só que, tipo, no Brasil ela não é usada para tratar humanos, mas na Europa ela é usada para tratar humanos. Não sei se é Europa, mas em outros lugares ela é usada para tratar humanos. E aí qual que é o problema? Você vai tratar o cachorro, aí me corrija aí, Felipe. O cachorro você não cura ele, né? Você não cura, você tem que tratar eternamente e se você parar de tratar, os sintomas voltam. Isso, os animais ficam tomando aí. Até a última vez. É um problemaço, né? Que ele fica tomando direto, e aí a questão é essa, se você interromper o tratamento, pode ser que ele adoeça de novo, e aí volte a... Tá, e o problema é esse, você vai expor esse patógeno, esse protozoário, esse parasito, a tempos prolongados de tratamento com uma droga que não mata ele completamente. E eu não sei, mas ela era bem cara, assim, no início, até porque
o pessoal não achava aqui, né? Agora, talvez vindo para cá, talvez tenha ficado mais barato, mas ela não era barata, não. Isso pode gerar um problema importava. sério que a gente tem hoje com antibióticos, né? Porque é inevitável que o parasito crie resistência contra isso. E aí, uma droga que você tá usando no cachorro e o parasito vai criar resistência. Aí, por algum motivo, um mosquito pica esse cachorro, adquire o parasita e pica um ser humano. Com que droga você vai tratar o humano? Então, o problema é esse. A droga que você usar para o cachorro, você não pode usar para o humano. Então, para o humano hoje se usa glucantime, que é, é o antimônio, né? A base de antimônio, e anfotericina. Em outros lugares do mundo se usa essa mesma droga. Então, é um tratamento limitado, complicado, porque o glucantime, o antimônio, o glucantime, ele dá ruim no coração. Aí, se você quiser usar anfotericina, dá ruim no rim. Então, são tratamentos que são complicados. E aí você vai queimar o tiro, você vai gastar a munição que você tem, vai tratar o cachorro e vai fazer o parasito ficar resistente a essa droga. E aí você vai tratar o humano com o quê depois, né? Então, é engraçado o que a gente está fazendo aqui, né? De good cop, bad cop, né? Eu sou o polícia ruim, você é o polícia bom. Você defende os bichos, eu quero matar os bichos. Não, para mim ainda é complexa essa análise, porque é isso, né? Você fala, rapaz, sou veterinário e tal, tá começando a ter opções aparecendo, mas ainda não tem, ainda não está fechado. Né? Eu lembro de uma discussão bem grande no curso de veterinário, né? Quando eu já era professor do curso de veterinário, mas fisiologista, né? Dava aula de fisiologia lá, mas que teve isso com o pessoal da clínica, o pessoal da parte de epidemiologia, né, de saúde pública, que entra essa questão entre matar ou não matar os cães como medida. Ou tratar ou não tratar, né? Que se não tratar, tem que matar, né? Você vai deixar o bicho doente, sofrendo, transmitindo doença. Você trata, você mata, né? Então ficou essa questão. Mas é isso, não. E na falta de uma vacina que seja consciente. E claro, aí você fala, o que você acha? Eu acho que dentro do que a gente deveria fazer, não só para a leishmania, mas para todas as doenças que envolvem mosquito, é aquela coisa de promoção de saúde, educação, combate aos mosquitos, esse é o caminho, né? É que quando a gente começa a falar em matar os cães, a gente está tirando né, a possibilidade de a gente desistiu de resolver o problema dos mosquitos. O vermífugo que a gente discutiu semana passada, né? O psicotrópico do papo de Tutor 2. A gente está mirando numa coisa porque a gente admitiu que a gente não vai conseguir controlar o mosquito, né? Mas, por exemplo, tem um monte de ações que podem ser feitas, né? E que envolvem promoção de saúde, política pública, conscientização, educação, que resolveria tudo isso. Então a gente fica se batendo, brigando aqui, um monte de veterinário brigando e tal, né? Mas se não existisse o mosquito, se a gente controlasse o mosquito, estava tudo resolvido. Perfeito. É o jeito brasileiro de fazer as coisas, né? Você quer falar mais alguma coisa de leishmania? Tá bom? Não, acho que tá ok. Eu queria ressaltar. Pro tempo não. Não, só uma última coisa. Que a leishmania ela é uma doença que, de tudo que a gente falou, mas eu queria trazer uma besteira, mas mais da metade, ou quase 80% de todo o conhecimento que existe hoje em imunologia foi descoberto usando para leishmania em laboratório. É impressionante o quanto a leishmania, como modelo experimental, como modelo de infecção, serviu para que se descobrissem tudo quanto é mecanismo imunológico que a gente tem hoje, né? E aí o que se coloca é que a imunologia não fez pela leishmania tudo que a leishmania fez pela imunologia, né? Tanto conhecimento que a leishmania rendeu e não tem vacina para isso, caramba. Mas é interessante, assim, e é bom lembrar, assim, que a gente tem grupos, né, na Universidade de Sergipe que estudam isso, leishmania, bem
bastante, né? Bastante estudada pela universidade. É isso aí. A nossa aqui, falou puxando para sardinha, cara, a nossa aqui estuda bastante isso. E indo para a doença de Chagas agora, que o mapa do problema coloca como tripanossomíase americana. E todo mundo, o que é isso? Doença de Chagas, minha gente. Os alunos lembraram lá na hora. Aí, quando falaram, aí desbloqueou os que ainda não tinham se ligado. Você preparou a animação. Tá. Eu peguei de outro lugar. Eu imaginei. Eu peguei de uma aula minha, das antigas, de quando eu dava aula expositiva ainda. Ah, tá. Quando você era uma outra pessoa. Quando eu era uma outra pessoa, quando eu era aquele cara velho do ensino tradicional que gostava de ficar falando e me sentindo ídolo dos meus alunos. Agora eu fico quieto e os alunos é que dá aula. Então, é um protozoário também. Irmãozinho da Leishmania. Na verdade, são da mesma família, Trypanosomatidae. E que tem determinantes muito parecidos, né? E um ciclo de vida também que é outro tipo de inseto, na verdade. É um percevejo, né? O barbeiro. Mas vocês vão observar semelhanças, né? A ele aqui, ó. Ele é um percevejo. O povo nos interiores chama de besouro. Não é besouro. Agora eu vou fazer a parte dos chatos que fala do mosquito, né? Do biólogo. Ele é um percevejo. Ele não é da turma do besouro. Ele é da turma da Maria Fedida. Sim, mas não ele sai por aí matando Maria Fedida, não. Que... Não, então, o besouro é Coleóptera. Esse bicho aqui, ele é um hemíptera. Ele é da turma da Maria Fedida, Agora eu não tô lembrando, mas tem um monte de bicho. Besouro, tem o barbeiro. O barbeiro. Ele é um percevejo. Eu lembro que a grande maioria desses... eu botei mais umas fotos aí, porque parece que tem, além do triatoma, aqui no Brasil, tem esses outros dois aí, o Rhodnius e o Panstrógelos, que eu acho que, junto com o triatoma, são os principais. Né? Essa figura eu peguei de um material do Ministério da Saúde. Para identificar mesmo já, né? Não, na verdade é um material sobre doença de Chagas, né? Um material bem rico, são 50 e tantas páginas sobre isso, né? É o Guia de Vigilância, Prevenção, Controle e Manejo Clínico da Doença de Chagas Aguda Transmitida por... E aí essa do Organização Pan-Americana de Saúde, Área de Vigilância Sanitária de Manejo de Doenças, né? Bem grande. Então tem um material bem rico, assim, bem ilustrado. Não, né? Tá no... Vários diferentes, né? Sim, aí eles apontam isso. Estava olhando aqui. Então, o material que você acha está na rede fácil. Acho que, de repente, eu vou até compartilhar depois na sala de aula lá da minha turma. Se você quiser, eu te mando também. Sim, senhor, sim, senhor. Eu estou tentando achar aqui exemplos de percevejo para falar um bicho parecido, mas não vai rolar, não. Não tem, não. Mas aí eles apontam isso aí, Panstrógelos e Triatoma como os principais aqui no Brasil, e Rhodnius. Rhodnius parece que é lá no norte, mas... E, vem cá, tudo eles se chama de barbeiro? Ou só o Triatoma é barbeiro? Não, chama tudo de barbeiro. Tudo é barbeiro. É isso. É meio popular. Lembrando que boa parte desses, que o pessoal esses são hematófagos, né? Mas essa é uma... Tem um monte de espécies e a grande maioria das espécies se alimenta de seiva, então que o pessoal saía matando que nem um louco, qualquer um que parecia, né? Então tem... Esse tem a música folclórica. Era folclórica? Então sabe aquela música? Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era pulga ou se era um percevejo. Era. A música de coceiro. Não, é a música do... Eu não lembro quem foi o cantor, não, mas não é folclórica, não. É música não é folclórica, não, né? Vendeu grande dinheiro. Não. É música... É música popular. E aqui o bichinho, o Trypanosoma cruzi, o protozoário, o parasito, né? Na forma flagelada dele, que ele também tem as diferentes formas, né?
Aqui, ó, a forma mastigota. E aqui, em vez de chamar de pró-mastigota, ele chama de triple-mastigota, mas é análogo, homólogo. Então ele entra dentro da célula, ele fica... ele entra dentro da célula, ele vira a mastigota e se reproduz. A epimastigota, aqui que já é a diferença para a leishmania. No barbeiro, a leishmania no mosquito, ela fica nessa forma sanguínea infectante, que é a pró-mastigota lá, que é a triple-mastigota. No barbeiro, ele vira para essa epimastigota. Então é um terceiro ambiente. Então é um terceiro ambiente muito diferente e o bicho vira um trem diferente e se adapta a esse ambiente, né? Então, ele é eliminado nas fezes do barbeiro, isso. Né? Diferente do outro, ele entra e sai pela ele migra para a glândula salivar, né, o da leishmania. A leishmania vai para a glândula salivar, esse aí não, ele vai para a traseira lá do bicho, ele tá nas fezes. Ah, tá, deixa eu botar o ciclo inteiro. A animação é boa, mas é ruim. Não, eu esqueci de tirar, desculpa. E aí, o ciclo, né, no homem e no barbeiro, mas não é segredo, tá aqui só para vocês verem, se quiser pausar o vídeo para ver. E aqui o bichinho, miudinho, aí ele começa a sugar o seu sangue, vai ficando feliz, vai ficando gordão e faz aqui o serviço dele, cheio de protozoário, de parasita no serviço. Eu fiquei imaginando você tomar picada de mosquito, você já fica meio revoltado. Você imagina um bichão desse aí. E você vê, você imagina o anestésico, analgésico, anticoagulante, sei lá o que tem na saliva desse bicho, né? Pra você não... Tem um anticoagulante, provavelmente um analgésico. Porque ele te pega no rosto enquanto você dorme. Então, tipo, é uma área bem sensível do rosto pro bicho pegar e ficar ali e você não perceber, né? Muito, muito louco isso. E aí, quando ele faz o serviço dele depois de se alimentar, você coça e põe o trem no buraco, né? Ele já te usa de restaurante e banheiro. Na mesma leva, você já é o restaurante, já é o banheiro dele. Ainda você vai limpo aqui. E aí, os sinais comuns, né, que usar para dar diagnóstico, onde ele entra, que ele já provoca uma inflamação no lugar, então chama de chagoma de inoculação. E então, quando ele entra pela mucosa do olho, que acontece bastante também, vira esse... Como é que é o nome disso? Sinal de Romanhã. Romanhã. Que é aquele negócio, eu fico imaginando, ele não picou no olho do cara, né? Ele pega no rosto ou nos braços quando você tá dormindo. Eu não sei se está relacionado para ele entrar pela mucosa ou se é um sintoma da infecção. Sim. Você coça o olho. É verdade. Não, a infecção não é porque é o seguinte, o tropismo dele é para célula imunológica e cardíaca. Não ia ser tão isolado, não. Ele gosta de macrófago e de... Por que ia ser unilateral, né? Então é mais do cara esfregando bosta de barbeiro no olho. E ele gosta de miócito e de macrófago. Então ele pega coração, aí o lugar que tem muito macrófago, tubo digestivo. Mas olho não é a praia dele. É que justamente, acho que quando pega, você dá aquela coçada de olho. É muito relacionado com o hábito, né? Tá bem. Te pega quando você tá dormindo, né? Esse é bem no início, né? Os principais. No primeiro dia. No dia que ele te pega. É no dia que ele te pega. Aí aqui só uma figurinha pra gente discutir muito por cima. Eu acho que é a questão de fase aguda e fase crônica, né? Que normalmente quando você pega isso, você tem esses sinais que já denunciam, mas você tá lá nos interior, não tem assistência, passa batido e a pessoa não sabe que tem, porque a fase aguda, ela tem muito uma gripe, ela tem sintomas muito inespecíficos. E a resposta imune, aqui representado pelo nível de anticorpos que vai subindo, a resposta imune consegue suprimir a infecção, mas não eliminar. E aí essa infecção fica lá, subclínica, essa guerrinha, sistema imune com patógeno no coração do cara por anos, até que finalmente vai dar um ruim, entendeu? Só para essa parasitemia aí, que é? Só porque os alunos vão olhar e vão querer, rapaz, o cara botou um gráfico, ele tem uma tal de uma parasitemia. É a multiplicação, é a quantidade de parasito, né? Ele se multiplica nos primeiros dias,
E aí, quando a resposta imune sobe, você consegue controlar essa infecção e ela cai e fica baixinha por anos. Mas ela não vai embora. Você não consegue. A resposta imune não elimina o bicho, mas controla. Ele vai sempre se esconder em alguma célula lá e fica ali E aí, esperando. uma coisa que há anos eu brinco em aula de imunologia, né? Você imagina 2 exércitos lutando numa guerra. E essa guerra tá rolando numa floresta. No decorrer da guerra, como fica a floresta? Acabada, né? Destruída. Então, essa inflamação subclínica no coração por anos vai minando, vai destruindo, vai provocando necrose, fibrose, e o coração vai sendo comprometido até que ele vai perdendo força de contração. E aí, quando o cara tá velho já, ele vai começar a ter problema cardíaco, de insuficiência, uma arritmia, alguma coisa, e aí vai ver o que é aquelas chagas que ele pegou quando era jovem. Ou então até caso de tipo, o cara morre de acidente de carro, vai ver o coração do cara estava totalmente comprometido, né? Então é muito comum que a fase aguda passe batido no diagnóstico e você só veja isso na fase crônica. Mas a moral é essa, a resposta imune segura, mas não elimina, e aí fica aquela coisinha minando o coração por anos, até que você vê isso. Só para esclarecer, porque o povo... Isso é uma questão que faz parte, né, da cultura popular lá nos interior, de lá na frente descobrir o que aconteceu, né? E aí, voltando para populações mesmo, os reservatórios natural, né? Mas esses já são bichos que não fica doente, né? Já é diferente o manejo, né? E é tudo bicho silvestre, né? Principalmente gambá. Gambá é o que mais... A manutenção silvestre né, da doença de Chagas é muito importante. Tem uma outra figura aí que ainda tem mais animais. Eu acho que eu botei aí, ó. Aí. Né? Então tem macaquinho. E aí tá até relacionado com a invasão da gente nesse espaço silvestre. Isso tá trazendo uma nova... tem o aparecimento agora dela. Agora a gente trocou o muro. A gente subiu o muro e botou um portão mais alto, ele não entra mais. Mas tinha um saruê que vinha comer acerola aqui no condomínio. Então, a gente invadiu o ambiente deles, por exemplo, o saruê, né, o gambá lá nos outros estados, mas o saruê, ele tá virando um animal peridomiciliar, né, ele não é mais um só silvestre, mas já tá ficando cada vez mais comum você encontrar esse animal junto com no dia a dia, igual você vê um gato, daqui a pouco tá vendo saruê ali, vez por outra você vê umzinho, né, pela busca de alimento, é fácil, né, é muito mais fácil achar alimento no lixo do que caçar alimento. Então toda noite ele tem lá uma comida, chega um saquinho lá, um delivery para ele no lixo, ele vai lá e se alimenta lá. Então ele é um animal que hoje em dia está muito, né, a gente invadiu o território deles, eles continuam lá, mas vão se aproveitar disso vivendo com a gente agora, né? E isso está trazendo aquela mudança do perfil, né, que era muito rural para aparecendo em centros urbanos, né? Parece que lá no Rio teve um problema por grandes condomínios fechados que invadiram, né? Invadiram não, né? Sei lá, não sei como é que chama, mas foram construídos em áreas que era muito arborizadas, silvestre e tal, e aí apareceram alguns casos, né? Então aquela doença que era muito rural pegou e pegou. Tá tendo problema. E ela não só é urbana, mas ela é urbana, pegou gente com classe social que aí a coisa chama mais atenção, né? E só desmistificar, agora eu tô lembrando da abertura do problema. Existiram, houveram, não sei mais. Tem caso virou no imaginário popular de que cana-de-açúcar, de que garapa transmite isso, ou de que açaí transmite isso. Gente, foram casos pontuais em que o cara moeu o barbeiro infectado junto com a cana e isso foi pro alimento. O barbeiro infectado estava no açaí. Mas não é que o açaí, caldo de cana, é fator de risco para transmitir chagas. Foram casos pontuais, viu? Normalmente, os determinantes para chagas continuam os clássicos. A moradia, os determinantes rurais e tudo mais, e os animais, né? Isso, mas foi uma possibilidade que quando apareceu todo mundo ficou surpreso, né? Que o cara, né? Você não cuidando bem do alimento, você moeu um barbeiro lá no meio e veio.
Aconteceu, né? Mas não é o esperado. Ainda é o grande símbolo epidemiológico da doença, ainda é a casa de taipa, né? Casa de pau a pique, casa de taipa. Aqui eles falam casa de taipa, né? Eu acho. Não sei. E é o grande porque o bicho gosta, o barbeiro gosta de fazer ninho na parede de barro, né? E nas madeiras. Ainda é. E é engraçado que em pleno 2020 tem disso pra caramba ainda por aí, né? É uma coisa que era tão simples de resolver, né? Ainda tem muito por aí. Você encontra ainda. E aí o mapa do problema, já colocando isso, essa questão de zona rural, zona urbana, no município de Itabaianinha, eu acho que isso aqui é real, eu acho, não tenho certeza. Vou perguntar para quem fez o problema. Certo, pode ter tirado de algum artigo. Né? E a distribuição das diferentes espécies de barbeiro na América Latina, né? De novo, na Amazônia não tem, né? Você vê o que é a complexidade da Amazônia, né? Lá só tem malária. Só tem o anófilis, lá, o mosquito da malária. É impressionante. E aí todo Nordeste, Centro-Oeste e Sul brasileiro. E assim, na Amazônia, enquanto ela estiver relativamente preservada, eu acho que fica, né? Eu acho que quando se ela começar a sofrer uma intervenção severa humana, igual começou. Ela já sofre, né? Já sofre, mas ela ainda porque ela é muito grande. Ela é muito grande, né? Mas assim, eu acho que quando isso chegar num ponto, isso vai começar a afetar a nossa saúde por conta dessas doenças. O modelo ecológico mais aceito é que a hora que o nego acabar com a Amazônia vai virar deserto. Vai virar deserto. E aí nem barbeiro vai querer ir lá. Não. Aí o que vai acontecer, por exemplo, é que alguns animais que estão lá vão começar a viver. Essa do saruê que veio para viver com a gente não foi porque ele preferia, não. A gente começou a chegar perto dele, ele falou, opa, peraí, deixa eu ir para lá, porque não tem mais mata. Né? Então, essa coisa da intervenção humana nessas áreas de mata, elas trazem essas coisas. Né? Trazem os animais que começam a viver com a gente. Em Lagarto, Paripiranga, até em Aracaju tem mais ou menos, aqueles macaquinhos que vêm roubar banana na área de serviço. Sim, os saguis lá. É o retrato, né? Pô, eu gosto, até gosto de biscoito recheado já, não comer inseto. Né? Vou comer borboleta, vou comer um negresco. Eles gostam. Aí a distribuição da doença no país, que bem bate com a distribuição do próprio barbeiro, né? E aí na América Latina também. E o nosso último tema, as questões éticas de animais de experimentação, né? Então coloquei aqui para vocês darem uma olhada depois, leis e diretrizes e tudo, só para que vocês deem uma lida, pausa o vídeo aí, anota. Essa lei é importante, né? Eita, acho que foi a última edição. Não, foi a última edição dessa lei. Ela tem um monte de normativas que vão sendo adicionadas aí para serem seguidas à medida que o conhecimento vai sendo... Evolui a discussão, né? Isso. Mas ela foi o primeiro passo aí, mais importante para essa discussão, né? Que regulamentou a questão dos comitês de éticas nas instituições, tem você precisa cadastrar os biotérios que tem, né, nas instituições, então eles têm que estar todos cadastrados. Né? Esse aí é o nosso comitê de ética, né, no uso de animais da universidade. Então é ele que analisa toda vez que você vai fazer uma pesquisa que usa animal, né, então você submete para esse comitê, tem representantes da universidade, tem que ter veterinário, tem que ter um representante da sociedade externa, né, sociedade civil. Você já foi como veterinário ou como pesquisador? Eu fui como pesquisador. Como eu não exerço mais, e até eu acho que eu não lembro, assim, antigamente era o veterinário da UFES, eu não sei se agora o veterinário vem de fora. Eu nunca fiz parte disso, não sei como é. Mas eu fiz, mas aí o que acontece é que todo mundo que vai fazer alguma pesquisa com animal hoje em dia, ela precisa de um parecer Aqui, ó.
da Comissão de Ética de Uso Animal. E isso tem um monte de coisa aí para você submeter os formulários, né? Tá bem legal. E aí você submete, vai passar pela avaliação, né? E aí, uma vez aprovado, você recebe lá o protocolo de aprovação, a declaração de que foi aprovada para que você possa seguir com a sua pesquisa. Então tá aí, ó, tem gente daqui de Lagarta, a Débora tá lá. Então mas tem professores de todos os campos, né? Tem provavelmente uma pessoa, eu não consigo identificar aqui, mas a pessoa da sociedade, né, externo, eu não lembro se eles sugerem que seja vinculado a alguma ONG, né, ou se, eu acredito que tem que estar vinculado a alguma ONG de proteção aos animais, mas o que se faz é pegar o projeto e analisar e ver o quanto se ele está dentro das normativas vigentes, né? Por isso que essas normativas vão mudando, até para a pessoa poder, dentro da análise dela, não ficar uma análise muito subjetiva. Né? Então, só um esclarecimento. Esses comitês de éticas locais, então, no caso da nossa universidade, eles não criam regras, eles não discutem as regras, simplesmente aplicam regras que vêm de lugares maiores, né? Tipo esse daqui que você me mandou. O CONSEA é o conselho que está ligado, assim, é o que regulamenta lá no Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Ele está vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, ele que lança as normativas, né? É claro, por isso que está sendo, assim, soltam muitas normativas o site não é muito fácil de achar as coisas, tá? Mas sai no Diário Oficial as normativas, tudo. Né, mas esse aí é do Ministério de Ciência e Tecnologia, se você clica aí do lado, eu não acho muito fácil, não. Eu coloquei aqui na busca, botei CONSEA, eu achei algumas coisas. Faz uma busca ali no site, que eu acho que você acha, pelo menos, as últimas atualizações, o que saiu por último. Bota o quê? Boletins? Eu não boto só CONSEA, para ter uma ideia, vai aparecer um outro CONSEA, que é o de alimentos, mas tem aí o CONSEA, tem um com S e um com C. O que a gente tem que achar é o com C. Para baixo aí eu acho que tem... cadê? Tá aqui, ó. CONSEA promove palestras, né? Então, tem aí completa 12 anos de atuação, né? Então, tem algumas coisas, né? Ele vai soltando, sai no Diário Oficial, né, as normativas, e essas normativas é que regulamentam. Então, assim, que animal pode ser usado... E aqui é que rola uma discussão, então, sobre o procedimento, e as regras são criadas, né? Isso. E aí você segue, né, uma vez... Então, assim, elas podem ser acrescentadas, alteradas... E né, esse CONSEA, ele segue orientações de algo maior, mundial, por exemplo, ou no... Ele tem, se eu não me engano, ele tem um comitê, aí tem veterinário, tem pessoas envolvidas que constroem isso com base na saúde dos animais, e lógico, eles seguem também eles se atualizam a partir do que está sendo feito lá fora, né? É difícil achar as coisas aqui mesmo, viu? Vamos voltar aqui para a Sociedade Brasileira de Ciência e Animais de Laboratório. Isso. Né, mas... livros. Tem bastante coisa. Princípios éticos. Olha que massa esse aqui, ó. Que vai do que a gente estava discutindo semana passada, né? Isso, porque tem muita coisa fora do Brasil que está mais adiantado, então tem bastante informação aí. Né? Mas, por exemplo, ele diz, por exemplo, a forma que você pode induzir a morte do animal, né? O que é permitido, o que não é permitido, aquela questão de que o animal tem que ser anestesiado antes, né? Que animais você pode usar? Quantos animais? Quantos animais, tudo. Né? Os procedimentos que podem ser feitos. Ela justifica, né, a morte daquele número de animais. Né? Se tem um avanço científico, justifica o sacrifício daquele número de animais. A questão, eu acho que teve uma última agora, não sei se em 2018, com relação à cirurgia dos animais para experimentação,
E aí que a cirurgia, por quem que pode fazer essa cirurgia, entendeu? Aí veterinário, uma pessoa treinada, mas que para ser treinada tem que ter tido Com acompanhamento do certificação. veterinário. É. Então, Então, uma que no coisa Brasil não então, precisa ter certificação nenhuma, né? Nos Estados Unidos precisa. precisa, né? Depende da Até instituição, que nem na Harvard, o meu chefe atestou que eu tenho treinamento para isso, entendeu? Eu não eu quando precisei tive, fazer cursos e tudo mais, mas né, acho que na onde você trabalhou teve que fazer curso, né? não, eu não precisei, eu fiz um curso sobre saúde, sobre ética em animal, em pesquisa com animal, fiz um curso, fiz uma prova, mas quando eu fui fazer efetivamente a cirurgia, né, o veterinário lá da universidade, do biotério, ele me acompanhou, né, ele mandou eu fazer a cirurgia com ele acompanhando, e depois quando analisou, fez um monte de anotação, me fez algumas perguntas, e depois ele mandou Ele te uma certificou. autorização, ele me certificou. No meu caso, foi o meu próprio supervisor que fez isso. Eu vou até ver se eu tenho esse certificado. De repente dá para pôr no Lattes, né? Foi no currículo, oxi. Ou certificado internacional curso fora do país. De autorização. Mas eu nem sei se ele mandou para mim. Ele mandou para minha chefe, com certeza, até porque ela chegou para mim, você tá liberado, pode fazer a cirurgia. Mas é interessante isso, porque a pessoa... E aqui não precisa disso, não. Então, eu acho que agora eu tenho que ler a normativa que saiu, mas tá nesse caminho, começando a ir por esse caminho, dessa certificação, porque você imagine que um veterinário ele tem treinamento em cirurgia, né? Mas você pega, por exemplo, a população de pessoas que fazem pesquisa com animal, ela vai muito além, assim, eu fiz aula prática de zoologia, serve como treinamento de cirurgia? Para cirurgia, não. Né? Mas, então, assim, é esse tipo de coisa que... E aí você fala, não é um exagero? Não, eu acho que é esse caminho mesmo, a gente tem que cuidar disso, já que a gente usa os animais, a gente tem que ter o mínimo de cuidado com eles, né? Então, isso melhorou muito a questão do uso dos animais, né? Mas ainda é uma coisa que ainda vem evolução. Eu acho que já passamos de uma hora. Diz esse site aí, fala sobre esse site que eu não conheço. Esse é um site de Understanding Animal Research, é um site de divulgação a respeito de pesquisa com animais, se eu não me engano, ele é em inglês, né? E ele faz divulgação do que está sendo descoberto com a partir de pesquisa com animais, tem ali pesquisa do coronavírus, quais são os procedimentos, então é para divulgação e para que as pessoas entendam o que é a pesquisa animal e como ela vem evoluindo, né? Porque o pessoal tem muita a ideia de, por exemplo, você faz pesquisa com animal. Fazer pesquisa. Então ele é para todo mundo, né? Mas mostrando o quanto a pesquisa com animal é importante e os avanços que a gente teve, mesmo com a pesquisa de diminuição de uso, o quanto se usava há 20 anos atrás, o quanto se usa de animal hoje em dia, quais animais são permitidos, né? Então eu acho que ele esclarece e ele traz muita informação a respeito da pesquisa de animal. Clica nesse aqui da Irlanda, eu acho que 2019, mostrando quantos animais foram usados. Ele sempre... clica aí. É que eles têm... Procedimentos na Irlanda do Norte, 5 de deve ter um gráfico, deve ter gráficos aqui embaixo. 28.171 procedimentos feitos em 2018. Isso. Né? Então, aí os bichos que foram utilizados, os animais que são utilizados. Camundongo, rato, gado, né? Vaca? Domestic Fall. O que é Fall? Fall? Rapaz, esqueci, eu ia falar que era coruja, mas... Alguma coisa doméstico. Tem que procurar aqui. Peixe e outros animais. Isso é uma coisa que está acontecendo também, você está vendo, assim, começa a se... a buscar outros animais, né? Os peixes começaram a ser bastante usados. Galinha doméstica. Então, assim, isso tem... Mas ele tem muitos gráficos aí, tem muita pesquisa, coisa que é... Ele tem um gráfico que é bem legal, eu não sei mas é uma linha do tempo de grandes avanços, né, na área da saúde que foram por conta da pesquisa com animais.
né? Não sei se é nesse Why Animal Research. Clica aí, for Human. Ah, não, Timeline, aqui é o segundo. Human Health Timeline. Que aí, é bem legal isso, porque mostra ali antes do século XX. É bem legal, porque então assim, ele tem esse viés assim de transfusão de sangue, o que você precisou dos animais, né? A insulina, que é um caso, clássico de uso de animais, e por muito tempo ainda foi usando, né? Foram sendo usados animais para a produção da insulina, né? Então tem tudo isso aí, né? Tem uma coisa, eu não sei se aí tá, mas para bebê prematuro, a incubadora foi testada em animal, né? Então é legal assim para você ter um pouco da ideia de como isso é feito, por que isso é feito, né? E que tem uma preocupação, e tem uma preocupação grande, assim, eu acho que aí tem aí a linha do tempo toda. Você vai por década, você clica, década de 80, aí ele mostra a década de 80. Tá aqui, ó, corticoide pré-natal, ó, melhorando e aí os animais, ó. A sobrevivência de bebês prematuros. E os animais que foram feito em ovelha, coelho e vaca. E vaca, né? Aqui, ó, Life Support Systems. A incubadora. Foram macacos, na década de 80, hein? Né? Então a gente rejeição de transplante. Eu acho que essa linha do tempo é uma muito legal, porque ela mostra um impacto muito grande, assim, de grandes Armadillos é tatu? É. Né? Então é legal, eu acho que serve para esclarecimento, assim. Understanding Animal Research, gente. A gente sofre muito impacto quando, por exemplo, alguém invade algum lugar e mostra os animais, olha o que estão fazendo, tal, não sei o quê. Organização sem fins lucrativos. É muito comum a gente ver aquelas fotos também dos animais sofrendo e tal. Mas é sempre bom a gente olhar os dois lados da moeda. Perfeito. Faltou mostrar alguma coisa, não, né? Esse aqui. Não, eu acho que aí era mais mostrar o nosso, claro, principalmente. Né? Que ela deve perguntar, será que tem aqui? Eu acho que é isso. Tem que ter. Tem que ter. Poderia não ter, mas aí não teria ciência, né? Não teria experimentação. E lagarto? Tem, não. Lagarto usa o da Universidade Federal de Sergipe, que ela inclusive aqui, ó. Por exemplo, cadê que você viu a Débora? Aqui, a Débora. Ela é professora do primeiro ciclo de lagarto. Tem a Rosana, que é suplente, possivelmente, da Débora, mas tá aí, ó. Lagarto também. Né, então, é isso. Beleza, meu pessoal. Hoje, rapaz, a gente tá tentando uma meta de fazer em menos de 1 hora, mas tá ficando difícil. Toda vez eu acho que vai ser mais rápido. Não, eu acho que a gente daqui a pouco vai ter que escolher um tema só, 2 no máximo, e ficar neles. Porque... Mas acho que na próxima também, talvez não. Mas na hora de começar a concepção, por exemplo, vai afunilar os temas. Não vai ter mais muitos temas diferentes, né? Por exemplo, aquele problema de concepção que vai ser tipo ciclo menstrual. Sim, eu acho que vai diminuir. Eu espero. E acho que os alunos esperam também. Não sei. Beleza. Vamos ver quanto tempo fica depois de editado, então. Pronto. Falou, pessoal. Beleza. Falou, galera. Vamos almoçar já.